Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso Conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para levar até você em coisas boas, coisas que agreguem valor, porque o cara de posse da informação, ele é mais poderoso, ele consegue fazer melhor suas escolhas. E essa é a missão do nosso programa, uma das, né? Então, muito obrigado pela tua audiência e que o grande arquiteto universo já chegue sobre todos nós, trazendo suas bênçãos, paz, prosperidade, saúde principalmente. Porque, olha, sem saúde não dá, né, gente? Então, muito obrigado pela tua audiência, tamo junto e obrigado por tudo, nesses 12 anos em que você está aqui com o Conteúdo Amazônia, né, nos mais longínquos recantos do nosso estado, né, pela Rede TV, e aqui na capital, além disso, pela TV Cultura, e também pelo YouTube no mundo todo, nós estamos aí com vocês, tá bom, meus queridos? Bom, sem mais delongas, deixa eu até arrumar a gravata para receber o cara aqui, que o cara é o cara na área de direito trabalhista, até porque agora está chegando o 13º, e todo mundo quer saber como é que fica. Diz que vai ter tanta mudança, mas sempre muda para pior, tá? Não se emocione, não. Pode ser que não mude para tão ruim, isso sim. Vitor Noé, seja bem-vindo, meu querido. Olá, agora já está melhor bem? dos bichinhos, sobreviveu, né? Não, tá tudo certo. Agora restabelecido, então tá tudo certo. Tá tranquilo. Saúde a ele, Thaís. Vitor, um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Que bom, boas notícias, saber que você já está recuperado aí da Covid. Realmente é uma doença chata que todos em algum momento vamos passar por ela, mas quanto mais a gente conseguir deixar para frente, é melhor. Gostaria aqui também, aproveitando a oportunidade, no último dia 8 de novembro, o Sindicato dos Engenheiros completou 35 anos de existência. E como prevê o nosso estatuto, a gente sempre homenageia alguém que teve representatividade dentro dos apoios, na questão dos engenheiros, né? E eu tive a honra esse ano de contribuir, votar para a premiação de um engenheiro, o engenheiro Valdemir Pires, que é sogro dessa figura que está aqui com a gente hoje, uma pessoa que eu gosto demais, que é um engenheiro que sempre presente, sempre atuante, muito solícita, uma pessoa humana, uma pessoa que eu gosto demais. E também no dia 13 foi seu aniversário, então nesse começo de novembro para ele foi um mês de comemoração e de festa. Então, meu amigo, sinta-se abraçado, mais uma vez, parabéns por essa homenagem, super reconhecida e merecida também. A vocês de casa, agradeço a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Não esqueça de curtir e compartilhar nosso Facebook e nosso Instagram, mas principalmente se inscreva no nosso canal do YouTube. Perfeito. Camila? Seja bem-vindo novamente aos estúdios do programa Conteúdo Amazônia. Que bom que você ficou curado, né? Podemos dizer recuperado dessa doença infeliz que acometeu o nosso momento, né? O nosso universo, o nosso mundo. E que você traga pelo menos informações em relação a essas mudanças de leis trabalhistas que possa dar orientação para o trabalhador, que no ano de 2020 foi bem cruel para quem trabalha, para quem depende de um salário mínimo, reduções de jornada de trabalho com redução de trabalho, não está sendo fácil, e que você possa pelo menos dar as devidas orientações para o trabalhador que está assistindo aqui do outro lado da telinha. Perfeito. Eu vou chamar a vinheta e a gente vai começar a conversar, tá bom? Por favor, Deus, nossa vinheta. Cara, vamos por etapas aqui, né?
Esses últimos 3 anos têm sido muito ruim na área trabalhista para todos, para quem precisa, que é o trabalhador, porque mudou tudo, né? Mudou o cálculo de aposentadoria, o como aposentar-se, depois mudou a regularização formal, o vínculo formal, e agora, por último, até a base de cálculo do 13º também mudou, né? O coitado do trabalhador, eu vejo assim, ó, as pessoas, Vitor, elas têm direito a ter uma vida em família, uma vida com algum lazer, proporcionando coisas boas para os seus filhos, né? Para sua família, para sua esposa, e a soma da renda familiar tem que dar qualidade de vida para as pessoas. E aí o trabalhador ele não pode por exemplo, o emprego formal está em extinção. O próximo passo vai ser a automação total, né? Que aí tudo que uma pessoa faz, um robô vai fazer também. E aí a gente vai fazer o que com os seres humanos do planeta? Vamos mandar matar? Né? O que vamos fazer com eles? Aí o governo fica achando ruim, tem que pagar auxílio emergencial. Mas o renda mínima vai ser para essas pessoas que vão ficar fora do mercado de trabalho. E essa renda mínima tem que dar condição da pessoa viver para ser feliz. Aí o governo vai criando condições de sustentar os seus. O grande problema é que o trabalhador paga a conta, o patrão se acha injustiçado e o governo acha que não tem nada a ver com nada, né? E que ele tem horas que ele quer fazer tudo, tem horas que ele não quer fazer nada. Agora, se depender dele, ainda vende as coisas que tem. Muito complicado, assim, sabe? Num país que não tem um norte sobre o ser humano. Como fazer o ser humano ser melhor? Se você não investe nele, a pessoa acaba... Eu estou fazendo esse comentário amplo, né, para te dar subsídio para o que tu vai trazer. Porque se você não investe na pessoa, aí a pessoa não se sente valorizada, ela também no dia a dia dela começa a se alterar, se transformar. E ela não dá mais aquele tudo que ela podia no emprego, porque para quê? Né? Para que eu vou fazer isso? Se o que eu ganho não dá nem para me alimentar. Aí o cara acaba piorando a vida dele, aí o casamento dele vai para o espaço, os filhos se criam sem uma família constituída, tudo vai dando errado, o pessoal não se dá por conta que começa onde isso? Onde a pessoa se sente valorizada, naquilo que ela faz e ela ganha com o suor do seu próprio rosto, que é seu trabalho, seu ganha-pão. Né? Se a pessoa for valorizada no seu ganha-pão, o que nos traz? Isso nos traz virtudes. Faça com que as pessoas sejam mais felizes em casa, que elas se planejem, que elas viajem juntas, que elas possam viver a vida. Os pais aproveitar um pouco dos filhos, né? Os filhos não se criarem sozinhos. O patrão vai continuar sempre ganhando, gente. Só que parece que o cara quer ganhar cada vez mais. Eu não entendo qual é a mentalidade tacanha de alguns empresários brasileiros que só querem ganhar. Só querem ganhar. Acho que tudo é muito caro, carga tributária. Aí o governo realmente arrecada muito de tributo, reverte pouco e lava as mãos e está sempre, né, para poder compensar os tributos que ele paga, ele fica aliviando o lado do empregador. Aí o que acontece? Aí o empregado vai pagando a conta de novo. Então, eu só queria fazer essa explanação inicial para dar subsídios para mais esse problema que teremos agora no mês de dezembro, que é um 13º meia boca. Com você a palavra, meu amigo. Como sempre, seus comentários muito pertinentes, e é isso mesmo que a gente tem vivenciado nos últimos... Antes de 2017, a gente já vinha num processo, né, de desconstrução. Nós tínhamos a questão da flexibilização em relação à terceirização. Antes até da reforma trabalhista, tivemos um projeto de lei. Assim, já vem um longo tempo. E eu acho que isso tudo se dá, sobretudo, além, evidentemente, dos interesses econômicos que existem no jogo, que é natural, o interesse econômico, né? Esse eterno conflito entre capital e trabalho, ele sempre vai existir, mas eu acho que passa muito sobre aquela questão da consciência de classe, né? Hoje, infelizmente, o que a gente vê é que a população ela perdeu esse referencial de consciência de classe, em que local eles estão, do cenário político,
qual que são os reais interesses do povo e quais são os reais interesses da classe dominante. E isso existe, classe dominante existe, isso não é conversa de comunista, de socialista, não. É algo que é muito real, né? Nós temos grupos que são representados por interesses. E nós temos o povo, que tem o seu interesse próprio. E nele está ali a classe trabalhadora. E, infelizmente, há muito tempo, essa ideia de classe trabalhadora, ela tem sido deteriorada. E hoje você tem, já há algum tempo, uma pregação muito forte, até uma doutrinação dentro da ideia de que o trabalhador ele pode ser um empreendedor, e o bom é ser empreendedor e nada contra o empreendedorismo. Ao contrário, eu sou empreendedor, eu empreendo no negócio, sou proprietário de escritório. Mas eu falo isso porque, assim, parece que o fato de ser empreendedor o torna um ser humano melhor do que o outro, um ser humano de uma categoria a mais, quando na verdade todos nós nos complementamos, mas cada um tem seus interesses. E aí quando esse povo ele possui essa consciência de classe, fica muito mais fácil você dialogar em termos plausíveis, porque eles sabem o que efetivamente vai favorecer a eles. Eles sabem o que efetivamente vai defender. Ele não vai defender a bandeira da classe dominante no detrimento do seu interesse próprio. E aí, quando você garante direitos trabalhistas, você está garantindo a base da sociedade. É onde você vai movimentar toda a cadeia produtiva. Você dá dinheiro na mão do trabalhador, você vai ver que o trabalhador vai gastar todo o seu dinheiro no mercado local. Isso movimenta o mercado local, isso movimenta a sociedade, isso movimenta a economia, né? Então, parece-me que essa noção de consciência de classe ela é fundamental e tem sido esquecida. E agora, na crise, nós tivemos, a crise e o direito do trabalho, eles são parceiros históricos. Toda vez que tem crise econômica, o primeiro ramo a ser afetado do direito é o direito do trabalho. Isso é histórico. Só que hoje, dentro da doutrina trabalhista, existe um direito que eles chamam de direito de trabalho de crise. O que é o direito de trabalho de crise? É o que nós estamos vivenciando agora no Covid. São medidas alternativas que visam aí um equilíbrio entre essa relação entre o capital e o trabalho, né? Então, são medidas, por exemplo, nós tivemos duas MPs que foram muito importantes na área trabalhista, duas medidas provisórias. Uma foi 927, que veio e falou sobre o teletrabalho, falou sobre antecipação de férias, falou sobre algumas medidas e até tentou instituir o primeiro benefício emergencial. Só que no dia seguinte ele já foi, já houve uma outra MP que sustou os efeitos do dispositivo que previa isso, porque esse dispositivo ele não previa nenhuma contrapartida do governo. Posteriormente, nós tivemos a MP 936, que veio com o benefício emergencial, que veio com a possibilidade de suspensão temporária do contrato de trabalho, ou também a redução proporcional da jornada e do salário. Trouxe essas medidas como medidas também de enfrentamento à crise econômica instaurada aí e declarada lá pelo Decreto Legislativo número 6, né, que reconheceu o estado de calamidade pública em razão da Covid-19. E dentro dessas medidas, o que a gente tem, qual que é a função aqui do direito do trabalho? Buscar alternativas que vão equilibrar esse momento, né, vão dar alguns benefícios aos empregadores também para que mantenham a atividade econômica, porque é interesse do direito do trabalho, é interesse da classe trabalhadora que o emprego ele se mantenha, né? Mas, em contraprestação, ele também vai flexibilizar, em contrapartida, ele vai flexibilizar direitos trabalhistas. E foi isso que nós tivemos. Por exemplo, a MP 936, posteriormente, ela foi convertida, né, em uma lei, que foi a Lei 14.020, de 2020. E, inicialmente, a gente teve uma controvérsia instalada, que foi o seguinte: pode ser negociado individualmente essa redução da jornada do salário ou a suspensão temporária do contrato? Pode ser feito, porque a Constituição só fala que a redução salarial ela só pode ser feita mediante negociação coletiva. Mas é autorizado nesse momento de crise
eu autorizar uma negociação individual, isso não fragilizaria o empregado frente ao empregador, ou é necessário flexibilizar nesse momento para a gente ter equilíbrio? Aí nós tivemos uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pela Rede de Sustentabilidade, que teve como relator o ministro Ricardo Lewandowski, que tramitou no Supremo Tribunal Federal sobre o número 6363, e que julgou, o ministro Ricardo Lewandowski deu uma liminar para interpretar o artigo 7º, inciso 2 da MP 936, para entender que havia necessidade da participação do sindicato. Inicialmente, falava-se que o sindicato tinha que participar da negociação, posteriormente ele tinha que ser, no mínimo, notificado, né, com um prazo, dando um prazo para notificação, para que ele ratificasse ou não aquele acordo, e não ratificando, ele perdia a validade. Esse foi o primeiro entendimento. Posteriormente, o plenário não confirmou, o plenário do Supremo não confirmou essa liminar, e entendeu que a negociação individual é absolutamente plausível e possível nesse momento de crise. Aí nós tivemos a conversão da MP 936 em lei. E aí o legislador, vendo que havia essa celeuma, ele veio e criou alguns outros critérios, criou 3 faixas lá, em que ele equilibrou tanto o rendimento do empregado, quanto o faturamento da empresa, para fim de autorizar essa negociação individual. E estando fora das faixas que a própria lei traz, eu teria a necessidade de uma negociação coletiva. Esse foi a primeira celeuma. Até aí tudo bem, agora está resolvida, mas agora, chegando dezembro, nós temos uma outra celeuma, né, um outro problema que emerge, que é o seguinte: olha, a Lei 14.020, ela não falou da forma como ia se dar o cálculo do 13º e das férias destes empregados que foram beneficiados ou pela suspensão temporária do contrato de trabalho. O que é a suspensão temporária do contrato de trabalho? Só para dar uma reprisada nisso. É a possibilidade que o empregador tem de negociar junto com o trabalhador uma suspensão, ou seja, o contrato ele fica suspenso por até 60 dias. Posteriormente teve uma lei, um decreto que veio autorizar mais 30 dias, no caso ficou 90, salvo engano. E aí, nesse período, ele receberia um benefício mínimo que seria pago pelo governo federal e teria como base o mesmo valor que ele receberia no caso de seguro-desemprego decorrente de uma dispensa involuntária. Basicamente seria isso. E nós temos as faixas do seguro-desemprego, né, que elas são alteradas anualmente, enfim. E aí o que acontece? Esse caso é o da suspensão, e nós temos o da redução proporcional, em que nós temos também faixas que a lei trouxe, né, de redução, onde esse percentual referente à redução, ele seria compensado pelo governo federal, também com base no salário mínimo. Então, não importa se ele ganhava lá 5 mil, mas o percentual de referência seria sempre o salário mínimo. E o governo federal, ele complementaria esse benefício, e seria basicamente isso: eu teria uma redução, mas eu teria um complemento. E foram essas as possibilidades que foram dadas, e muitos empregadores anuíram com isso. Só que agora, passado todo esse período, né, nós chegamos em dezembro, e é o pagamento do 13º salário. E aí muitos empregadores estão se perguntando: e agora, como que eu faço? Eu dei a suspensão do contrato de trabalho por 60 dias para o meu empregado nesse período. Então, digamos que esse trabalhador começou a trabalhar em janeiro. Digamos, dentro desse período ele teve 2 meses de suspensão. O que a lei trabalhista, a doutrina, elas falam sobre a suspensão? A suspensão do contrato de trabalho, ela, em regra, ela suspende todos os efeitos jurídicos que poderiam incidir sobre aquela relação, a não ser que haja uma legislação prevendo expressamente que, naquela hipótese de suspensão, existem determinados direitos que são vigentes, que é o caso, por exemplo, do empregado acidentado que é afastado pelo INSS para receber o auxílio doença acidentário, e no período que ele está recebendo o auxílio doença acidentário, benefício 91, ele tem direito, por exemplo, ao FGTS.
né? Porque há um decreto que prevê expressamente que ele vai ter esse direito. E aí, por essa razão, ele tem esse direito. E nesse caso do 13º, se pergunta, ele foi contratado lá em janeiro, digamos de 1º de janeiro, 1º de janeiro. E aí trabalhou, no curso da pandemia, suspendeu o contrato por 60 dias, chegou dezembro, e aí, ele recebe ou não recebe 13º? Calcula ou não calcula esses 60 dias para fins aí de cômputo da proporcionalidade? E aí eu vou falar aqui para o público o que seria essa proporcionalidade. É porque a legislação, a lei 4.090, eu acho que é isso, 4.090 de 62, que é a lei do 13º. Ela vai falar lá no parágrafo 1º, do artigo 1º, ele vai falar sobre a forma como se dá esse cálculo. Qual que é o parâmetro de pagamento do 13º salário? É o mesmo salário que esse empregado está recebendo em dezembro. Como passou esse período de suspensão do contrato ou de redução, então, a interpretação que se tem é que o salário devido é aquele salário que é devido em dezembro, e não aquele salário reduzido, e não com base somente no benefício. E mais, como houve uma suspensão do contrato de trabalho, e aí eu estou falando da suspensão e não da redução proporcional, esses 60 dias, digamos, que ele anuiu, eles não são computados para efeito de proporcionalidade, a não ser que esse trabalhador tenha trabalhado em determinado mês uma fração igual ou superior a 15 dias do mês. Digamos que a suspensão ela se deu lá no 16º dia do mês de 30 dias. Aí eu vou computar 1/12, mas nos outros meses em que eu não tiver essa fração, eu não vou computar. E qual vai ser a base de cálculo? Em relação ao 13º, volto a falar que é o salário que seria devido em dezembro, que é o salário cheio. E Vitor, tá bom, agora nós falamos do 13º. Recobrando como que é, né? Rememorando aí, basicamente será o seguinte. Em relação à redução proporcional da jornada e do salário, eu vou levar em consideração sempre a remuneração do mês de dezembro. E a proporcionalidade, como ele não parou de trabalhar, eu vou contar naturalmente a proporcionalidade como 1/12 por mês trabalhado, né? Se alcançar aquela fração, né? Igual ou superior a 15 dias trabalhado no mesmo mês. Ok. E em relação à suspensão, como que vai ficar? Eu não vou computar o período de suspensão, então eu tiro 2 meses, vamos voltar para o nosso exemplo ideal lá. Então, se ele trabalhou de janeiro a dezembro, ele não trabalhou 12 meses, porque dois ele ficou suspenso. Então, eu suspendo esses 2 meses, não computo e vou pagar 10/12 em regra. Agora, nós tivemos uma nota, recentemente, foi uma nota técnica do Ministério da Economia, nota técnica SEI 51.520 de 2021, e que ela traz, basicamente, uma outra hipótese que eu achei muito interessante, que é o seguinte: e aqueles casos em que eu tive um superaquecimento na economia, que são raros, gente, não foi mas vamos lá para o setor, por exemplo, do supermercado, que nesse período de pandemia, as farmácias, no período de pandemia, em regra, foi um setor que os números estão mostrando que houve um crescimento, né? Até porque o consumo, a gente sabe, aqueceu. E nesse segmento, como que se dá a questão da negociação coletiva? Eles podem, entre os entes coletivos ou entre a empresa e o sindicato, negociar em condições mais favoráveis ao trabalhador, seja coletivamente ou seja até individualmente. Então, pelo princípio, inclusive é um princípio que é do direito do trabalho, que é o princípio da condição mais benéfica ao empregado, que é um princípio regra, que a gente chama, ele fala basicamente o seguinte: vai valer aquilo que for mais benéfico para o empregado, né? Em situações em que haja aí
uma dúvida sobre a interpretação da situação, vale o que é mais benéfico para o empregado. Ele decorre de um outro princípio, é um subprincípio que decorre do princípio protetivo do direito do trabalho. Então, o que acontece? Com base nesse princípio, eu vou poder negociar qualquer condição que seja mais favorável ao empregado. Então, se eu tenho, por exemplo, um setor econômico que, ao invés de uma retração, ele operou em expansão, ele cresceu, não há por que não negociar condições mais favoráveis. Então, aí vai caber aos entes públicos, ao sindicato, ao combalido sindicato, fazer a negociação, ou até individualmente mesmo é admitido com base nesse princípio. Então, basicamente seriam essas as orientações. Nós tivemos duas notas técnicas, uma do Ministério Público do Trabalho, que fala no mesmo sentido, e outra do Ministério da Economia, né, que é da Subsecretaria agora de Trabalho e Emprego, que reduziu a uma secretaria, que era o histórico, antigo e necessário Ministério do Trabalho e Emprego, né? Ele é uma secretaria, e dentro dessa secretaria eles têm as subsecretarias, e através de uma nota técnica feita por uma delas, eles estão orientando os empregadores, e que eu acho, eu estou com ela em mãos, dei uma lida, e acabei escrevendo alguma coisa que eu devo publicar agora nas minhas redes sociais, agora, né, após a entrevista eu devo estar liberando, e eu entendo que é a interpretação mais acertada a ser feita nesse momento, né? Voltando à questão do direito do trabalho em crise, o que a gente tem hoje, dentro dessa dinâmica que eu falei, de cálculo de 13º e de férias, essas regras elas valem para as duas, tanto 13º quanto férias. Lembrando que a MP 927, ela admitiu, permitiu o adiantamento de férias, né? Então, tem muitos empregados que não vão ter o seu direito às férias, o pagamento das férias, porque já tiveram esse adiantamento, né? Ou já usufruíram, tiveram ela adiantado lá no início da pandemia, isso aconteceu, né? Mas, assim, a regra é a mesma, e eu, particularmente, entendo que ela é a mais acertada. E dentro do direito do trabalho em crise, a maior crítica que a gente tem, a maior preocupação, é o seguinte, é que essas flexibilizações, elas sejam temporárias. Por isso que essa interpretação que a gente está aplicando é uma interpretação que o direito já tinha sobre essas parcelas, que é a mais crível neste momento. Mas a nossa preocupação é sempre que essa flexibilização, elas causem um retrocesso e nunca mais retorne aquele direito, ou só possam retornar à custa de muita luta, como todos os direitos trabalhistas foram conquistados. Tá, né? Eu vou chamar 30 segundos de intervalo e a gente volta para fechar, tá bom? Tá bom. Por favor, eu do jogo rápido, num lá, outro cá. Já está valendo a Super, Mega, Hiper Black Friday mais aguardada da Brasil Digital. Internet com 500 MB de velocidade de R$ 249,90 por R$ 149,90. É mais que internet, é velocidade confiável para diversão com toda a família. 500 MB de velocidade de R$ 249,90 por R$ 149,90. Brasil Digital, você conectado. Concluindo, então. Então, como eu falei, então, só rememorando rápido, 13º vai ser pago com base no salário devido em dezembro. No caso de suspensão, a suspensão não é computada para fins de cálculo. Assim também, 13º e férias vão ter a mesma dinâmica, sempre computando o mês, se houver o trabalho com fração de 15, igual a 15 ou superior de dias trabalhados naquele determinado mês, eu conto 1/12. Então, basicamente seria isso, agradecer a oportunidade, desejar a todos aí
boas festas, não sei se eu vou Não, você retornar, vem antes, eu você devo vem antes. retornar antes, então eu recebi já o convite aqui, então nós nos Vai ver. despedimos e agradecer a todos pela atenção. Tá. Só dá tchau, meninas. Vitor, tchau, gratidão, obrigado pela aula. Muito obrigada pela sua presença. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue cobrindo a todos, com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te conto aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá, querido.